fé. O que é fé? Ora, Hebreus 11:1 diz: ora, a fé é a certeza das coisas que se espera e a prova das coisas que não se vê. Fé é uma certeza, é um sentimento que as pessoas têm. É uma prova das coisas que não se vê. A fé não é uma coisa também que cai do céu de graça para ninguém. E nem surge do nada. Ter fé não é sorte. A pessoa não é sortudo porque tem fé. A fé, ela é conquistada, adquirida. Ninguém consegue agradar a Deus também se não tiver fé. Nós precisamos, para agradar a Deus, nós temos que ter confiança, certeza, fé. A fé traz esperança. A fé, ela traz esperança nas pessoas. Confiança, ela nos dá certeza de que existe um Deus e que esse Deus tem um filho e que esse filho morreu por nós na cruz. Nos dá a certeza que se nós for fiel até a morte, Ele nos dará a coroa da vida eterna. Todas as pessoas que duvidam são pessoas inconfiáveis. Hoje crê numa coisa, amanhã crê em outra. Essas pessoas não têm firmeza nem nas coisas de Deus e nem nas coisas do mundo. Uma pessoa sem fé, ela também não tem nem como lidar com ela aqui na Terra. Mesmo uma pessoa, como é que uma pessoa vai arrumar um emprego para uma pessoa que não tem fé? É uma pessoa que não tem confiança. É uma pessoa involúvel, não tem como, né? Tiago diz assim, se alguém tem fé, tem falta de sabedoria, peça a Deus. Lá em Tiago 1,6 diz, peça porém com fé, não duvidando, porque aquele que duvida é semelhante às ondas do mar, impelida e agitada pelo vento. É inconstante, sem confiança. As pessoas que não têm fé, elas não têm, nem Deus pode confiar nela e nem ela também não confia em Deus e não confia em ninguém. É uma pessoa que hoje está acreditando em uma coisa, amanhã acredita em outra. Uma hora, quando começa a conversar com uma pessoa, a pessoa enche a cabeça dela, ela crê naquilo, depois o outro vem, ela descrê daquilo e acredita no que o outro fala. Ela não tem constância, é uma pessoa que não tem firmeza em nada. E como surge a fé? De sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Para a gente ter fé em Deus, a gente tem que ouvir a palavra de Deus. Agora, quando é uma fé mundana aqui no mundo, você tem que estudar também para ter fé naquilo, né? Para você saber como que a gente sabe que uma pessoa, para a pessoa saber alguma coisa, uma profissão no caso, ela tem que estudar aquilo ali. Para ser um motorista, ela tem que estudar para ter fé, certeza, como ela vai estacionar um carro, como ela conhece as placas de sinalização. Ela também tem que ter fé naquilo que ela está fazendo, ter certeza naquilo, para ela ter o futuro. E agora, mas como nós estamos falando das coisas espirituais, então nós vamos falar da fé em Deus. A fé que nos traz a vitória contra o pecado, contra a mentira. A fé verdadeira vem pelo ouvir a palavra de Deus. Nós temos que ter fé que as coisas que nós estamos ouvindo é falsa, que as coisas do diabo é falsa e que as coisas de Deus é verdadeira. Como nós temos essa fé? Pelo ouvir a palavra de Deus. Então disse Jesus ao centurião, vai e seja feito conforme a tua fé. O centurião foi pedir a misericórdia ao Senhor Jesus e o Senhor Jesus curou o rapaz, servo dele, e disse, vai e seja conforme a tua fé. E o rapaz ficou curado. A primeira coisa para ter fé é querer ter fé. Para ter fé tem de ter conhecimento de Deus.
Então, para isso, tem que estudar a Bíblia e ver como foi a vida dos homens de fé. Como foi a vida de Abraão, José no Egito, Paulo, foram homens de fé. E nós temos que espelhar nessas pessoas. Como Deus foi com eles e como que eles adquiriram fé, experiência própria, estudos, né? O mal das pessoas é que elas não interessam ter fé. Não faz aquilo que é preciso para ter fé. Então, não consegue a fé. Porque a fé é com experiência, com estudo, com perseverança. Quantas vezes as pessoas falam mentira com a gente e a gente às vezes não pesquisa, acredita naquelas pessoas e sai contando aquilo para frente. Depois que a gente vai descobrir que aquilo é mentira, aí a gente já mentiu para outras pessoas, porque não teve fé naquilo, não teve conhecimento, não teve experiência, né? Não comprovou se aquilo é verdade ou mentira. Então, a gente às vezes, por boas intenções, a gente acredita em coisa que não podia acreditar. É igual o caso mesmo dessa doutrina da Trindade. Inventaram essa doutrina da Trindade, colocaram no lugar do primeiro mandamento, e as pessoas, em vez de acreditar nas Escrituras, em vez de examinar as Escrituras, elas acreditam no que a igreja fala. Aí, o que é uma fé que essas pessoas estão adquirindo? Uma fé que não é na palavra de Deus. Nós temos que ter fé na palavra de Deus. Não é ter fé naquilo que os outros falam com a gente. Até mesmo nas palavras de Deus nós temos que examinar texto com texto, mandamento com mandamento, regra com regra, um pouco aqui, um pouco ali. Nós temos que pesquisar, aprofundar, comparar uma coisa com a outra, para a gente ter uma certeza naquilo que está falando. Mas quando vem uma pessoa com a mentira, as pessoas acreditam. Ou o povo deixou de acreditar no primeiro mandamento, que diz: não terás outros deuses diante de mim, para acreditar em Deus Filho e Deus Espírito Santo, junto com Deus Pai. Fizeram lá agora uma mistura, e as pessoas creem que aquilo ali é a verdade. Isso é uma fé verdadeira? Não. É uma fé falsa, uma fé mentirosa, é uma fé que não tem fundamento na Bíblia, porque pode ser fé, mas a fé tem que ter uma base para ela, tem que ser a nossa fé, a fé salvadora, a fé que liberta, a fé que salva, a fé que traz poder, força do céu para nós, a fé que nos traz confiança e libertação do pecado, é a fé em Deus, na palavra de Deus. Agora a pessoa tem fé que 3 deuses é um só Deus. A pessoa tem fé numa divindade politeísta, uma divindade composta de 3 deuses. Aonde vai parar uma fé desta? É uma fé falsa, uma fé mentirosa, que vai destruir a nossa vida. Então nós temos que lá estudar o quê? O primeiro mandamento. O primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim.